Então, nós estávamos dizendo que muitos políticos, muitos representantes políticos preferem se omitir a criarem uma norma, como, por exemplo, a criminalização da homofobia, que não era prevista no Código Penal, com tipificação criminal, porque não é interessante perder o apoio de alguns segmentos da sociedade, como, por exemplo, neste caso, segmentos religiosos, enfim, outros segmentos. E por isso é mais cômodo deixar de legislar, deixar de cumprir sua função, em razão em razão da sua inércia, deixar que o Poder Judiciário tome as rédeas dessa decisão, como aconteceu em relação à questão da homofobia, através de uma ação declaratória de omissão, uma ADO, onde o Poder Judiciário acabou adotando, assimilando as regras para que essa conduta fosse tipificada como criminosa, como crime, tá? Então, a gente vê que a democracia, ela permite e ela cobra do Poder Judiciário um processo interpretativo que observe a vontade e também as necessidades do povo, que é justamente o principal elemento compositor do processo democrático. O povo é o principal elemento integrador do processo democrático. E cumprir, né, as necessidades e as demandas do povo, atendê-las de forma eficaz, é uma exigência que emana da vontade do povo também, e que muitas vezes não alcança no poder legislativo e no poder executivo a resposta necessária e suficiente. Então, a democracia e esse desenvolvimento de proteção às minorias tem alcançado no direito constitucional a proteção necessária, tem alcançado no direito constitucional contemporâneo a atenção e o reconhecimento necessário, porque se formos analisar, na verdade, todas essas questões relacionadas aos direitos fundamentais e aos direitos relacionados às minorias são direitos já tutelados na Constituição Federal, são direitos já carregados no bojo de direitos fundamentais. E esses direitos, muitas vezes, não são reconhecidos porque passam desapercebidos diante do olhar do legislador e do Poder Executivo também no cumprimento das suas funções, que preferem se omitir e não ver do que ver e reconhecer. Né? Prova disso basta nós analisarmos o artigo 5º da Constituição Federal, em seu caput, né, que prevê ali o início, né, dos direitos fundamentais. O caput do artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí ele continua com seus diversos incisos, né? Mas vamos analisar de forma sucinta aí o caput do artigo 5º. E ele começa dizendo que todos são iguais perante a lei. E quando eu analiso igualdade, né, sob aspecto constitucional, é uma igualdade que está muito além de uma igualdade racial. Não é pelo fato de sermos todos seres humanos que somos iguais. Essa igualdade, ela alcança patamares muito mais profundos, né, muito mais elevados. Por quê? O mesmo direito que um cidadão branco possui de fazer parte de uma classe, por exemplo, de medicina que tem a sua maioria composta por brancos, e aí eu não estou sendo nem um pouco radical no que eu estou dizendo, é simplesmente um fato constatado, a minha liberdade enquanto negro de fazer parte dessa turma encontra diversos obstáculos que precisam ser transpostos para que eu chegue lá, né? A sua liberdade enquanto mulher, para ter o mesmo salário que um homem, necessita muito mais esforço, dedicação e superação do que pelo simples fato, né, do cidadão ser do sexo masculino. Então, essa igualdade não é simplesmente dizer somos brasileiros, né, somos cidadãos. Não, somos brasileiros, somos cidadãos e somos iguais na prática. E essa prática, muitas vezes, está muito distante da realidade. Por isso, nós temos diversas políticas de encontro, né, a minorias, que às vezes nem são tantas minorias assim, como, por exemplo, a política de cotas raciais para negros, né, de inclusão nas universidades, de inclusão
nos tribunais e etc. Na verdade, posso estar falando bobagem, mas acredito que a população parda e negra do país é muito maior do que a população necessariamente caucasiana, branca. Porém, foi necessário adotar-se um sistema de representatividade para que direitos dessa classe, né, deste grupo de pessoas específicos, fossem efetivados, fossem cumpridos em sua efetividade. Eu tive na semana passada uma notícia de que fora proposto no Conselho da OAB, né, na nossa Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, um projeto que sejam destinados um percentual de vagas da diretoria para advogados negros, né? E isso demonstra também, né, a representatividade, né, uma minoria reivindicando um lugar, né? Professor, mas hoje, século 21, 2020, né, nós ainda precisamos disso, tratar os desiguais de forma desigual para que eles se tornem iguais? Não sei. Precisa? Né? Vamos analisar. Essa semana eu postei no Instagram uma reportagem de uma médica que se formou esse ano em medicina, uma médica negra, que teve o pai também, que se formou em medicina, e que o pai foi o único negro da sua classe há 32 anos atrás. E agora, ela se formando, ela foi uma das únicas negras de uma classe de medicina também se formando. Ou seja, isso é prova da nossa realidade, né? Isso é prova do que nós vivemos. E essa prova, ela demonstra a necessidade dessa política, desse processo de interpretação constitucional que observa, né, com ênfase e com mais profundidade essas necessidades e essas diferenciações. Além disso, nós vemos ainda no caput do artigo 5º a inviolabilidade ao direito à vida, né, a liberdade e a igualdade. São direitos tão profundos e tão ricos que nós poderíamos aprofundar aí estudos para mais de uma semana. Mas o que é que diz para mim o direito à vida? Direito à vida não é a mesma coisa que o direito à sobrevivência, né? Quando a Constituição garante que eu tenho direito à vida, ela não está garantindo apenas que eu posso existir, sobreviver, mas ela está dizendo que tudo aquilo que é necessário para que eu viva como cidadão e desfrute da plenitude de ser cidadão brasileiro, me é garantido por força constitucional. Ou seja, a minha vida é plena quando eu alcanço aquilo que me satisfaz enquanto cidadão sujeito de direito. Então, não basta sobreviver, né? Se nós formos pensar assim, uma família extremamente carente, paupérrima, lá de uma favela, que vive em um barraco, que não tem saneamento básico, que não tem um salário mínimo para sobreviver, mas eles estão vivos, então o direito à vida está sendo garantido. Espera aí, que vida, né? Que tipo de vida está sendo garantida a esses cidadãos? Eles estão tendo cumprido o seu direito à vida, né? E aí eu entro dentro do macro princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que é um princípio que amarra o direito à vida também, porque se eu cumpro, né, esse princípio de garantia ao direito à vida, eu cumpro também, eu devo cumprir também o princípio, né, ou a observação do direito à dignidade da pessoa humana. Então, tanto a liberdade quanto o direito à vida, eles são direitos cuja interpretação constitucional exige muito mais profundidade do intérprete para o cumprimento da sua efetividade plena do que simplesmente o que nós pensamos, o que nós olhamos de forma tão rasa, né? E, além disso, também o direito à liberdade, né? Esse direito à liberdade, ele fala de tanta coisa, porque, como minoria, falando de direito de minorias, o que caracteriza mesmo a minoria é a liberdade e a diversidade. Vamos pensar na liberdade religiosa, né? O Brasil é um país tão rico, né, composto por múltiplas denominações religiosas, múltiplos tipos de cultos, e todos eles devem coexistir de maneira pacífica e constitucional. Então, desde o candomblé, desde
a Umbanda, desde o cristianismo, o protestantismo, o espiritismo, o budismo e o hinduísmo e etc., todas essas religiões podem coexistir no solo brasileiro. E é justamente essa liberdade de escolha que permite que o cidadão opte por um ou outro tipo de religião. E muitas vezes essa liberdade fere o entendimento do próximo cidadão, macula, né, o seu entendimento de certo e errado, e isso gera intolerância. E essa intolerância que deve ser combatida, porque todos devemos coexistir de forma pacífica e mansa, né? Então, quando a gente fala sobre a democracia e o desenvolvimento das proteções às minorias no direito constitucional, a prova disso é o crescente avanço das demandas de cunho representativo dentro do Poder Judiciário. Nós aprendemos sobre o Supremo Tribunal Federal como órgão de controle contramajoritário e também como órgão de controle representativo. Dentro disso, nós vimos que as demandas em relação aos caráteres representativos são muito, muito, muito evidentes e cada vez mais ocorrentes e crescentes. Nós temos tantas demandas aí que nós podemos olhar e que já tiveram pacificação no Supremo Tribunal Federal, né, que respondem às necessidades de uma minoria. Por exemplo, por fim, agora, a determinação do STF de que o governo adotasse uma postura de proteção aos indígenas, que são uma minoria. São um grupo de pessoas específicas que devem ter proteção do Estado porque são pessoas vulneráveis, né? Dentro da sua forma de viver, dentro da sua forma de ser cidadão. Então, tudo isso são questões que refletem e afloram a necessidade de um posicionamento cada vez mais profundo e consubstanciado para atendermos às demandas representativas e até mesmo contramajoritárias em relação à proteção às minorias no direito constitucional brasileiro. E aí nós vamos entrar dentro, né, basicamente, aí do nosso próximo tema, que é justamente a teoria pós-positivista da norma e da sentença.